Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo em paz? Espero que sim. Vamos nessa então resolver mais uma questão de Enem. Dessa vez, uma questão do Enem de 2019. Mais precisamente a questão 163 da prova azul. Que diz assim, pessoal. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para o seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, o tempo de escolaridade e a renda per capita, entre outros. O menor valor deste índice é zero e o maior valor é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu o valor x, o segundo, raiz de x, o terceiro, x elevado a 1/3, o quarto, x elevado ao quadrado e o último, x elevado a 3. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo de desenvolvimento humano. E a pergunta da questão é, qual desses países obteve o maior IDH? Certo? E aí, pessoal, como é que a gente vai fazer isso? Se não tem nenhum valor ali, né, eu posso supor um valor, por exemplo, né, e partir dele aí, né? Ou eu posso simplesmente, galera, aqui pegar e fazer, né, a suposição com a álgebra mesmo, certo? Sem supor valor nenhum, tá bom? Vamos comigo? Vamos lá. Olha só. A primeira coisa que eu quero que você fique atento é o seguinte. Um valor x, quando ele é elevado ao quadrado, elevado a 3, elevado à quarta potência, né? Na maioria dos casos que a gente consegue pensar, que a gente consegue imaginar, pessoal, isso vai resultar em um número, né, maior do que o que se tinha antes. Como assim, professor? Olha aqui. Se eu pego o número 3, elevo 3 ao quadrado, dá 9. 9 é maior do que 3. Se eu pego o número 10 e elevo ao quadrado, dá 100. 100 é maior que 10. Mas cuidado, por quê? Porque aqui a gente está falando de um número que está entre 0 e 1. Ele é maior do que 0 e é menor do que 1. Por exemplo, o número 0,6. 0,6 ao quadrado. 0,6 ao quadrado dá 0,36. E 0,36 é menor do que 0,6. Então, em números que estão entre 0 e 1, quando eu elevo a 2, elevo a 3, elevo a 4, a 5, tanto faz, a gente vai tornar o número menor do que o que ele era antes. Tá bom, pessoal? Então, ao elevar esse número ao quadrado ou ao cubo, eu vou estar transformando ele em um número menor ainda. Ou seja, quando eu pego x ao quadrado vai ser menor do que x. Então, não é esse aqui o maior índice de desenvolvimento humano. Quando eu pego x ao cubo, pessoal, x ao cubo vai ser menor do que x também. Então, não vai ser esse daqui o maior índice de desenvolvimento humano. Estou entre esses três aí. Como é que eu vou fazer a análise agora, pessoal? Vou analisar a raiz, certo? E só lembrando que expoente fracionário, aqui a gente também tem um radical, né, pessoal? Nesse caso aí seria um radical de índice 3, raiz cúbica. Perfeito? Então vamos comigo, vamos lá. Vou pegar aqui então um número qualquer, por exemplo, 0,04, e vou tirar a raiz quadrada dele, raiz quadrada desse número. Show? Vamos comigo. Raiz quadrada de 0,04 é 0,2, certo? Por quê, professor? Porque 0,04 é a mesma coisa que 4 sobre 100. E quando eu tiro a raiz quadrada aqui, pessoal, raiz de 4 é 2 e a raiz de 100 é 10. 2 sobre 10 é 0,2. E por que isso acontece? De uma maneira análoga, vamos assim dizer, né? Quando eu faço a potência, pessoal, eu vou ter um número menor e na operação inversa, quando eu faço a radiciação, eu vou ter um resultado maior, pessoal, para esses números que estão entre 0 e 1, tá certo? Então, quanto maior o índice desse radical, maior vai ser o resultado, certo? Então, por exemplo, a raiz cúbica vai ter um resultado maior do que uma raiz quadrada. Uma raiz de índice 10 vai ter um valor maior, né, pessoal, do que um radical aí de índice 2, certo? Uma raiz quadrada, por exemplo. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Portanto, eu vou dizer para vocês que esse segundo país ele tem um IDH maior do que X. Não é, então, X o maior IDH. E esse cara aqui, que tem o índice 3 no radical, pessoal, vai ter um IDH maior do que o segundo. Então, não é o segundo. Portanto, galera, o maior IDH que eu vou encontrar aqui é no terceiro país. Beleza? Uma outra forma de fazer essa questão, se você teve dificuldade de entrar por esse método aqui, seria você supor valores. Por exemplo, você vai supor que o valor x ele é 0,64. Tá bom? E aí você vai vendo, né, como seriam aí os resultados, né, pessoal, do segundo país, do terceiro, do quarto e do quinto país. Beleza? E dá para você comparar tranquilo também desse jeito. Perfeito? Valeu, valeu e até a próxima.